Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço minhas sobrancelhas. Dar algumas dicas, mostrar alguns produtos que eu utilizo ou já utilizei. Mostrar para vocês mesmo como eu faço, como eu costumo fazer ela hoje em dia. Bom, a princípio eu vou utilizar um cotonete e um demaquilante só para tirar todo o excesso de base que possa ter ficado na sobrancelha. Como eu já fiz a maquiagem antes, eu tiro todo o excesso. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês até onde você tem que preencher a sua sobrancelha. Com esse pincel, você coloca na lateral do nariz, aqui nessa abinha, lateral dos olhos, e aqui você visualiza, né, até onde tem que ir a sua sobrancelha. Do outro lado, a mesma coisa. Lateral do nariz, lateral dos olhos. Aqui. A minha sobrancelha, mesmo eu estando muito tempo sem fazer, eu não tô indo fazer por conta da pandemia, ela continua até o local onde ela tem que ser preenchida, né? Embora ela esteja fora do formato. Vocês percebam, né, que ela tá bem fora do formato, ela tem uns pelinhos fora do lugar, mas na razão da pandemia eu não estou fazendo. Eu vou iniciar mostrando para vocês quais os pincéis que eu utilizo. Esse da Macrylan foi um dos primeiros que eu comprei. Ele de um lado ele é chanfrado e do outro ele tem essa escovinha. Eu acho ele muito prático, em um só pincel você já tem as duas funções. O segundo, que eu utilizava muito quando eu fazia o preenchimento com sombra, eu gosto bastante dele também, só que eu acho ele um pouco gordinho demais, sabe? Se ele fosse mais fininho seria melhor. E o terceiro que eu utilizo é para preenchimento com a pastinha. Esse foi o último que eu comprei. Eu gosto bastante dele, mas mais para utilizar com a pastinha mesmo. De produto, já utilizei muito esse da Vult, que é um duo de sombras. Eu gosto muito dele. Na verdade, eu parei de utilizá-lo depois que eu conheci a pastinha, mas eu gosto muito dele. Eu acho que ele tem um custo-benefício muito bom. Ele tem esses dois tipos de tonalidades, né? Então eu gosto muito dele, eu acho ele um produto muito bom. Ele custa em média 12, 15 reais. Na época eu paguei 20 reais, mas faz muito tempo que eu tenho ele. Ele dura muito tempo, né? Porque ele tem 3 gramas, você passa pouco na sobrancelha, né? Então ele dura muito tempo. Então eu acho um custo-benefício muito bom. O outro produto que eu tenho é esse da Colourpop. É uma pastinha de sobrancelhas, que também é um produto muito bom. Eu gosto muito dele, porque quais as duas principais diferenças que eu vejo depois de utilizar por muito tempo o duo de sombras e a pastinha hoje também estou utilizando já faz um tempinho. Qual é a principal diferença que eu vejo entre os dois? Então, o duo de sombras, ele é um produto muito em conta. Ele tem um custo-benefício muito bom, só que o que eu percebi, a questão da durabilidade. A pastinha, ela me traz uma durabilidade muito boa. Então, se às vezes, muitas vezes eu vou para algum lugar, preciso ficar maquiada mais tempo, um dia todo, por exemplo, então eu percebo que com a pastinha eu tenho uma durabilidade muito maior. Às vezes, com a sombra você acaba passando a mão, ela sai. A pastinha não acontece. Muitas vezes eu tenho dificuldades para tirar ela com demaquilante, porque ela realmente fixa muito. Então, em relação à durabilidade, eu acho muito boa a pastinha. Ao mesmo tempo, a pastinha você precisa tomar muito cuidado para que ela fique natural. Se você coloca muito produto, acaba ficando carregado demais. Então, com a sombra, eu acho muito mais fácil, se você não tem, às vezes, muita habilidade, né? Com a sombra, eu acho mais fácil de trabalhar, porque você consegue dosar mais a quantidade de produto. Mas eu vou utilizar os dois para vocês visualizarem de forma mais rápida e visível, né, a diferença entre os dois. Até coloquei a câmera um pouco mais próxima para vocês visualizarem melhor o efeito entre os dois. São propostas totalmente diferentes, né? Mas que eu
quis trazer aqui para vocês visualizarem melhor. Outro produto, mas que faz muito tempo que eu não utilizo, é o lápis, né? Mas eu realmente não utilizo. O lápis você consegue também um efeito mais natural, mas eu parei de utilizar porque eu senti que ele estava arrancando meus pelinhos. Então eu parei de utilizar por conta disso. Não sei se era o lápis que eu utilizava, né? Talvez hoje em dia no mercado tenha produtos melhores, né? Mas na época eu parei de utilizar por conta disso. Mas é uma opção para vocês também. Enfim, eu nas maquiagens eu não costumo fazer a demarcação com corretivo. Eu só faço essa demarcação se eu percebi que de repente de um lado ficou um pouco mais baixo que o outro, então eu faço com forma de correção. Pessoal, eu esqueci de falar em relação ao preço da pastinha de sobrancelhas da Colourpop. Ela custa em média de 50, 60 reais, mais ou menos nessa média. Em relação ao de sobrancelhas da Vult, é bem mais cara, né? Além disso, você precisa comprar um diluidor de maquiagem. Esse eu paguei entre 13 e 15 reais. Mas dura muito tempo, assim como a pastinha de sobrancelhas da Colourpop. Dura muito, você utiliza aí por um bom tempo, então acho que acaba compensando também, porque a sobrancelha você não utiliza muito produto, né? Também tem 3 gramas, mas ela vem uma quantidade bem considerável, assim, né? Dá pra você utilizar por um bom tempo. Então, eu gosto de passar essa escovinha antes de iniciar. De um lado, eu vou passar o duo de sobrancelhas da Vult e do outro, a pastinha de sobrancelhas da Colourpop, para vocês verem bem a diferença de um lado para o outro. Vou utilizar o diluidor da Missleri, uma gotinha só, tá? Desse lado, eu vou utilizar a pastinha de sobrancelhas da Colourpop. Deste lado, eu vou utilizar o duo de sombras da Vult. Então, eu pego uma quantidade, na verdade, eu só molho um pouco o pincel, uma quantidade assim. E ainda preciso tirar o excesso. Como eu faço? Tiro o excesso aqui na mão, só para deixar o pincel mesmo com um pouco de produto, porque eu acho que assim fica mais natural. É um traço aqui abaixo da sobrancelha. Percebam que a minha é bem falhadinha aqui no início. Agora, eu vou acrescentando, pegando esse produto que tem na mão mesmo, vou passando o pincel aqui para pegar o restante do produto. E vou passando aqui, ó, com pouquíssimo produto, tá? Para ficar bem natural. Percebam que eu nem fiz a demarcação lá em cima ainda. Aqui abaixo eu só fiz esse traço, demarcando, né, qual vai ser o final da minha sobrancelha. Agora eu pego um pouco mais de produto, retiro o excesso novamente e vou fazer essa demarcação aqui na região de cima. Como eu faço? Começo aqui. Não começo logo do início aqui, ó, porque eu quero que esse início fique mais natural. Começo dessa região e venho fazendo essa... Deixo ela um pouco mais arqueada aqui em cima, porque eu gosto desse formato. Então eu começo um pouco depois do início, mais ou menos um dedo, para deixar mais natural ali. E essa parte aqui, eu também não carrego muito, porque senão, principalmente com a pastinha, ele fica muito marcado assim, sabe? Agora, enquanto isso, eu vou pegando aqui, tá? O restante de produto que eu tirei o excesso. Quem vê assim é muito produto, mas na verdade é uma pinceladinha só diluída, então ele fica muito fininho. Por isso que é importante o diluidor. Agora eu venho fazendo uns risquinhos pra cima. Eu não peguei mais produto, tá? Tô tirando inclusive o excesso, porque eu quero que fique só o restinho de produto pra deixar bem natural. Por que eu acho importante iniciar com esse traço aqui abaixo, ó? Porque eu sinto que assim fica muito mais fácil fazer todo o formato da sobrancelha, porque aqui eu inicio, né, o formato da sobrancelha. Então eu gosto quando fica bem demarcado esse traço inferior aqui. O que vocês acharam?
de uma para outra, a diferença. Então, lógico, depois que essa aqui estiver pronta, eu vou adequando, né, para deixar elas o mais próximo possível uma da outra, mas elas são diferentes. O lado do nosso rosto é diferente de um para o outro. Então, elas vão ficar diferentes, mas eu tenho que deixar elas similares, para não ficar uma totalmente diferente da outra, né? Agora eu vou fazer com o duo de sobrancelhas da Vult desse lado. Eu gosto também porque, inclusive, a pastinha, ela deixa os pelinhos no lugar. Por ela ser uma pastinha, né, os pelinhos não ficam soltos. Mas é importante, como eu disse, vocês cuidarem, porque a pastinha, qualquer produto a mais que você coloque, ela vai ficar muito carregada. Então é visível assim. Eu gosto muito de diluir porque fica muito mais natural. Chega mais próximo para vocês visualizarem. Eu acho que fica muito natural, gente. Por isso que eu não vejo a necessidade de utilizar o corretivo demarcando. Porque só com a pastinha eu já consigo esse resultado. Agora nós vamos fazer esse outro lado com o duo de sobrancelhas da Vult. Eu gosto de iniciar com esse tom mais escuro. Eu vou utilizar esse pincel, foi um dos primeiros que eu comprei. Eu gosto de iniciar fazendo esse traço com um tom mais escuro e depois essa parte aqui, esse início, eu utilizo esse tom mais clarinho. Tem que lembrar de tirar o excesso, para também não ficar com muito produto, né? Ficar mais natural. Vou iniciar fazendo o traço. Até a forma de fazer já muda, porque a pastinha você faz com o pincel de forma contínua. E com a sombra você precisa ir dando batidinhas para concentrar o produto mesmo, né? E vou depositando, tá? Concentrando o produto nesse finalzinho aqui. Agora eu venho com esse produto mais clarinho. Tiro também o excesso. Agora eu percebi que de um lado ficou um pouco mais grossinho que o outro. Eu venho só com o pincel, um pouco sujinho de corretivo e vou adequando, tá? Eu não faço aquela demarcação com corretivo porque eu não vejo necessidade, principalmente porque eu passo a base antes de fazer a sobrancelha, a não ser se eu fizesse depois, né? Vou passar essa base depois. Agora eu vou vir com um pouco da pastinha novamente e vou adequando para se aproximar mais daquela ali. Só vou concentrar um pouco mais de produto aqui, ó, porque eu não tinha chego até onde deveria. Então é isso, pessoal. Eu até quero mostrar pra vocês em relação à durabilidade da pastinha. Quero mostrar pra vocês com o demaquilante, eu tirando esse excesso que ficou aqui na minha mão. Olha como ela demora pra sair. Então, em relação à durabilidade, a pastinha eu realmente acho que ela tem uma durabilidade muito boa. Mas, em relação à aparência, tirem suas próprias conclusões. Eu achei que ficou muito parecida. O que vocês acharam? Então, eu vou chegar bem próximo, assim, pra vocês visualizarem. Eu, sinceramente, eu não gosto de fazer aquela demarcação porque eu acho que não fica tão natural. Mas, se você gosta, se você costuma fazer, continue fazendo, né? Eu não vou fazer hoje porque realmente são as minhas dicas, como eu faço minha sobrancelha, então não faria sentido, né, se eu não costumo fazer, eu passar essa dica pra vocês aqui. Já ouvi falar que a pastinha ela obstrui os poros. Não sei dizer, tá? Eu uso ela já faz uns 5 meses, mais ou menos. Eu conheci ela no curso de maquiagem que eu fiz e não vi diferença na questão de crescimento das minhas sobrancelhas. Elas já não costumavam crescer muito. Eu faço de vez em quando as sobrancelhas assim, porque ela não costuma crescer muito. Então eu não vi diferença em relação a isso.
Eu até gostaria de falar para vocês que eu não sou maquiadora profissional, eu já fiz curso sim de maquiagem, mas eu não sou maquiadora profissional, então eu tô passando aqui para vocês as dicas de coisas que funcionam pra mim, como eu gosto de fazer as minhas sobrancelhas, né? Mas eu não sou uma profissional da área, eu só tô passando algumas dicas aqui pra ver se ajuda vocês. Mas visivelmente eu não vi diferenças do que vocês acharam. Eu cheguei a câmera mais próxima para vocês visualizarem. Eu não vi diferenças visíveis assim, né? Talvez em questão de durabilidade. Mas eu gostei muito, eu nunca tinha feito. Esse teste eu gostei muito. Ó, por exemplo, eu gosto de fazer isso. Então, eu percebia que de vez em quando eu fazia isso, acabava tirando a minha sobrancelha. Então, se você tem o mesmo costume que eu, talvez você vá perceber isso. Eu gostei muito do resultado, eu acho que são propostas diferentes, né? Se você procura um produto com maior custo-benefício, você vai gostar do Duo de Sobrancelhas da Vult. Se você procura um produto com maior durabilidade, que dure o dia todo, uma maquiagem que dure o dia todo, né? Você vai gostar mais da pastinha de sobrancelhas da Colourpop. Realmente são propostas diferentes, né? Mas eu gostei muito do resultado dos dois. O que vocês acharam? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo se eu ajudei vocês. Até o próximo vídeo.